Oi, tudo bem? Então, vou começar aqui a gravação da aula. E aí eu quero que vocês acompanhem. E se vocês tiverem alguma dúvida, me passem depois que a gente vai tirando as dúvidas, tá? Esse foi o jeito mais certo e fácil que eu achei, porque estava dando muito desencontro de horário, né? Entre eu e vocês. Então, o que eu resolvi fazer? Resolvi gravar, porque aí eu mando para um e para outro, e de qualquer forma vocês conseguem assistir e me dar o retorno, tá? Me dar o feedback. Então, eu vou começar aqui a compartilhar a tela e aí acompanhe aí a apresentação. Deixa eu só abrir, pronto. Bom, então o que eu resolvi fazer nessa apresentação, né? Como assim a educação financeira, ela é uma coisa muito particular, né? E como eu abri essa consultoria para 3 pessoas, eu não teria como trabalhar de forma individual para cada uma. Então eu escolhi um tema que é o planejamento financeiro, que é assim, que eu considero o pontapé inicial para a gente começar a parte da nossa organização financeira, né? Então, aqui, ó, para a gente começar a falar de organização financeira, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é qual é o custo do nosso padrão de vida. O que isso quer dizer? Quer dizer quanto que a gente precisa para se manter num mês, durante um mês, naquele padrão de vida que a gente está acostumado a viver ou deseja viver. Por quê? Porque a nossa renda tem que bancar o padrão de vida que a gente escolher, né? Então, essa pergunta aqui, ela consiste na primeira etapa de quando começamos a construir o nosso planejamento financeiro. Então, o primeiro passo, que está aqui embaixo, é o autoconhecimento, que é o quê? A gente conhecer os nossos números, né, e conhecer qual é a nossa realidade financeira. O segundo passo entra na parte de planejamento, que aí é onde a gente vai fazer os cortes, ou fazer os ajustes, ou fazer a parte de adequação, né? De repente está gastando um pouco mais numa área, daria para investir um pouco mais nessa outra área. A gente começa a fazer a moldagem do nosso orçamento. E o terceiro passo é a execução. Então, esses seriam os degraus da organização financeira. Então, qual seria o passo a passo desse planejamento financeiro? O primeiro passo é registrar. O que consiste em registrar, né? Eu até costumo falar assim, que é a parte chata da organização financeira, porque não tem como a gente fugir da anotação. Pelo menos por 30 dias. Por quê? Porque na educação financeira, no planejamento, a gente não tem como trabalhar com achismo. Eu não posso falar assim, eu acho que eu ganho tanto, eu acho que eu gasto tanto com tal categoria ou não. A gente tem que saber exatamente. E uma forma da gente saber exatamente é olhando os nossos consumos, né? O nosso hábito de consumo. Então, o primeiro passo está aqui, ó, é utilizar, né, um instrumento de coleta e registro de dados por no mínimo 30 dias, das despesas essenciais e estilo de vida. Eu tenho disponível lá no Instagram, no link na bio, aquela planilha, acho que vocês já baixaram. Onde, nessa planilha, deixa eu abrir ela aqui, que eu mostro ela para vocês. Nessa planilha, a gente tem lá, aí abri. Aqui ela está disposta por meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, mas ela é totalmente editável, né? Essa planilha ela não é bloqueada. Então, aqui no lugar dos meses, a gente pode colocar os dias. Eu colocaria o dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, né? E durante 30 dias fazer essa anotação. Aqui a parte de renda, que são as entradas, né? A parte de receita, quanto que entrou de renda fixa, quanto que entrou de
renda variável, outras receitas, né? E aqui para baixo vem a parte de despesas. Aqui eu elenquei praticamente todas as categorias que a gente costuma consumir, né? E como eu disse, ela é editável. Caso não tenha nenhuma dessas categorias aqui, você pode deletar ou substituir por uma categoria que seja adequada, que seja realista ao seu orçamento, né? Deixa eu voltar lá. Então, a planilha está lá disponível para vocês, vocês podem baixar, tá? E o segundo passo, deixa eu só abrir maior, aqui, ó. O segundo passo é a etapa de planejar. Por quê? Porque feito esse registro, a gente vai conseguir ter um raio-x do seu consumo, né, do seu padrão de consumo. Nesse segundo passo, que a gente vai olhar, é como se fosse um mapa, né? A gente vai olhar para essa planilha, olhar para esse mapa e planejar no mês seguinte. Por quê? Não adianta a gente ficar olhando para o passado, olhar o que eu gastei no mês passado e ficar se remoendo. Por que eu gastei com isso? Por que eu gastei com aquilo, né? Então, a chave do planejamento financeiro é a gente prever o mês seguinte. Por quê? Porque é isso que vai controlar os nossos hábitos, isso que vai controlar os nossos impulsos de consumo, né? E queira ou não, você fazendo o planejamento, começa a moldar o seu comportamento, né? E o terceiro é a análise e revisão. Por quê? Porque o orçamento ele não é uma peça engessada, né? Então, não é porque eu planejei aquilo lá que eu vou ter que executar à risca, não posso sair dessa linha, isso não pode, por quê? Imprevistos acontecem, né? Mas, só abrindo um parênteses aqui, até o imprevisto, ele tem que estar planejado, ele tem que estar constante na nossa planilha, né? Ali tem que ter uma verba que, assim, aqui eu coloquei o registro para ter 30 dias, mas quando a gente a gente começa a fazer isso por 2, 3, 6 meses, a gente vai ver que até o imprevisto ele tem uma certa periodicidade para acontecer. É um filho que fica doente, é uma outra oportunidade de alguma compra ou algum investimento, não investimento financeiro, em mercado financeiro que eu digo. Mas aqui coincidentemente, as 3 pessoas que me responderam primeiro são pessoas autônomos, né, que trabalham com renda variável. Por isso que eu até escolhi lá na frente, eu vou falar para vocês como administrar a renda variável. Então, sempre surge uma oportunidade de um investimento. Vamos supor, a Sheila vai surgir um curso para você, Sheila, ou Larissa, vai surgir uma oportunidade de negócio, de você incrementar o negócio que você já vem trabalhando hoje. Então, assim, isso são coisas que a gente não planeja como gastos fixos, né? Mas a gente pode prever uma verba para esses acontecimentos. Então, conforme vai andando esse orçamento, a gente vai fazendo análise e revisão e reajustando ele conforme a realidade que vai ocorrendo. E uma das peças também que eu falo que é de suma importância é a importância da reserva de segurança, que é esses imprevistos, né? Então, para que serve a reserva de segurança? A reserva de segurança, ela serve para um conceito de um carro que quebra sempre quando a gente está sem dinheiro, né? Ou um problema de saúde, ou um desemprego, ou uma redução salarial ou da renda, ou uma oportunidade financeira, que foi esses casos que eu disse de um investimento, né? E quando a gente não tem essa reserva financeira, quando a gente não tem essa verba destinada para esses imprevistos, onde que a gente recorre, né? A gente recorre aos empréstimos bancários, a gente recorre ao cheque especial, a gente recorre aos empréstimos com familiares ou com agiotas, ou a gente começa a vender o que a gente tem. Por quê? Porque o nosso orçamento está tão limitado, tão estourado, que não tem para onde a gente sair. Então, o que a gente começa a tentar resolver de qualquer forma, e aí começa a desandar, né, a carruagem.
E assim, eu costumo falar, quando eu começo a falar sobre isso, eu sei que vem aquele sentimento de impotência, eu sei que vem aquele sentimento assim, de desespero mesmo, falar, meu Deus, eu sou a única pessoa no mundo que eu não economizo, eu sou a única pessoa desorganizada, e não é verdade, né? Então, assim, isso infelizmente, é um hábito natural nosso. E eu vou explicar aqui por quê. Então, assim, o problema, eu costumo falar, o problema não é a gente nunca ter feito isso antes, né? Porque o passado não tem como a gente voltar atrás. Mas quando a gente tem acesso a essas informações, tem acesso a esse conhecimento, o problema vai ser a gente não fazer nada diante disso, né? Então, assim, e a partir do momento que eu trago essas informações para vocês, eu tenho certeza que o nosso pensamento já começa ali, a querer fazer diferente, né? A querer sair dessa roda financeira negativa, né? E vocês sabem que pensamento muda o comportamento, né? E o comportamento muda o resultado. Então, assim, por isso que eu gosto de trazer bastante conceitos, né? Bastante hacks, bastante insights, assim, daqui para frente vocês vão ver, que queiram ou não, ficam ali no inconsciente, mesmo que vocês não façam nada, não baixa a planilha, não começa a registrar os gastos, né? Começa a te cutucar. Começa a te cutucar, é como se fosse uma vozinha que fica ali na cabeça e começa a mudar, a cutucar para essa mudança de comportamento, né? Então, assim, por que a gente não economiza? Por que a gente não poupa, né? Isso vem desde lá dos nossos ancestrais. Por quê? Porque apesar de toda a evolução da espécie humana, a gente ainda possui resquícios de um cérebro primitivo, né? O que isso quer dizer? Lá na época dos homens da caverna, eles não tinham o costume de poupar para o amanhã, né? Até porque não tinha esse hábito de guardar, de congelar comida, nada. Então, era muito ali, era a época da sobrevivência, né? Você matava e comia ali para sobreviver naquele dia, né? Mal se sabia o que seria do dia do amanhã. Então, assim, a gente trouxe essa característica do imediatismo, do viver só o hoje, lá desde a pré-história, né? Um outro motivo também é uma geração anterior à nossa, né? Que estou falando aqui com quase todas da mesma idade. Essa geração anterior à nossa, ela era a época dos nossos pais, né? Ela conviveu diariamente com aquela hiperinflação. Então, assim, logo as pessoas habituaram a gastar todo o dinheiro. Por quê? Você comprava hoje um produto por X reais, no outro dia esse produto estava 80% mais caro. Né? Então, imagine você comprar hoje um produto de 100, amanhã ele está 180. Então, o que é? Até uma frase assim, que é muito característica dessa década, né? As pessoas enchiam os carrinhos e esvaziavam os bolsos. Então, também tinha esse imediatismo, né? E sem contar também na atual geração nossa, né? Que é conhecida como a geração do imediatismo. Então, com a internet, com essa facilidade, tudo à mão, tudo muito rápido, a gente vive muito hoje, muito acelerado, né? Então, tudo passou a ser para agora, para já, né? Tudo disponível a um clique. Então, isso vai moldando o nosso comportamento e a gente só pensa no hoje e não pensa no amanhã. Então, para vocês verem, assim, como é uma coisa já enraizada no nosso comportamento, né? Não é uma coisa, assim, pontual, sou só eu que faço isso, só eu que sou assim. Não, é uma coisa já, assim, é uma coisa característica da nossa sociedade, né? Só que, como eu disse, o problema não é a gente ter sido assim até hoje, né? O problema daqui para frente é a gente não começar a pensar na nossa aposentadoria, não começar a querer buscar uma paz financeira, porque eu falo assim, o problema não é a gente ter dívidas, dívidas eu também tenho, né? Porque o que é dívida? É uma compra parcelada que você faz, coisas que você compra a prestação, né? O problema é o endividamento, é você não conseguir suprir essa capacidade de pagamento de um compromisso que você assumiu. E aí vai virando aquela bola de neve, né? Então, assim, eu costumo falar também
que existem as dívidas saudáveis, né? Que são esses tipos de dívidas administráveis, né? Hoje, com essa facilidade, com esse acesso que a gente tem de bens materiais, acabam disponibilizando créditos a mais do que a gente possui no nosso orçamento, né? Aí que entra os cartões de crédito, os boletos, né, os crediários na loja. Então, o problema não é você utilizar disso daí, o problema é você ultrapassar a sua capacidade de pagamento. Né? Então, desde que isso esteja administrável e você saiba o que está fazendo, se você tenha controle daquilo que você faz, não tem problema nenhum. Por quê? Porque isso te traz uma paz financeira. Agora, o problema é a gente dormir pensando, meu Deus, como que eu vou pagar isso? Ou então passar aquele cartão de crédito e falar, depois eu dou um jeito de pagar, né? Então, são esses comportamentos que são nocivos à nossa saúde financeira. Então, agora, eu trouxe aqui alguns conceitos que é para vocês começarem a entender como a gente faz o nosso planejamento financeiro, né? Primeira diferença entre gastos essenciais e gastos não essenciais. Os gastos essenciais são aqueles extremamente necessários para a nossa sobrevivência, que são eles, moradia, alimentação, saúde, vestuário e transporte. Então, assim, isso na hora de um aperto, de uma situação mais preocupante, isso são aqueles gastos que a gente praticamente não tem como cortar do nosso orçamento, porque são os gastos que a gente precisa para sobreviver. E queira ou não, eles são considerados gastos fixos. Não que eles são fixos no valor, mas são gastos que todos os meses estão ali no nosso orçamento. É uma conta de luz, é uma conta de energia, é uma conta de água, é a sua alimentação mensal, é o seu quanto você gasta para transportar, é o mínimo que você gasta ali para se vestir, né, e para a educação. E os gastos não essenciais é aquilo que dita o nosso padrão de vida. Como assim? É a marca do cinema que eu consumo, é a marca do tênis, é a marca da roupa, é onde eu costumo frequentar, é o supermercado que eu costumo ir, né? Então, isso vai moldando o nosso padrão de vida, o nosso estilo de vida. E um outro conceito é a diferença entre renda bruta e renda líquida. Parece ser um conceito bem óbvio, né? Mas o nosso comportamento nos engana. Por quê? Renda bruta é aquilo que é o total da nossa renda, né? Da nossa receita. Então, vamos supor que eu ganhe 15 mil reais por mês. Só um minuto, peraí. Luca, agora não, a mamãe está gravando aqui. Vai fazer muito barulho. Então, não reparem nos barulhos, tá? Nos sons das crianças aqui. Então, renda bruta é esse total. Só que dessa renda bruta, a gente acaba tirando imposto de renda, INSS, uma outra prestação aqui ou ali, depende de um consignado que a gente tenha. Então, desses 15 mil, queira ou não, nosso orçamento já cai para 10 mil, vamos supor, né? A gente sabe disso. Só que o nosso cérebro acaba nos enganando e ele molda o nosso estilo de vida, molda o nosso padrão de consumo como se a gente ganhasse 15 mil, que não é verdade, né? Então, é muito importante que a gente tenha bem fixo na cabeça, né? Que meu salário é 15 mil, mas eu tenho que viver com 10, porque essa é a minha renda líquida. Isso é o que de fato vai cair na minha conta ali para que eu possa passar o mês. Aqui é uma frase que eu gosto bastante, né? Que fala assim: poupar é trocar qualidade de vida no presente por qualidade de vida no futuro. Porque o que é poupar? Aqui o poupar não é o ato de colocar o dinheiro na poupança, né? Apesar de que eu não vou falar de investimentos aqui, mas só fazendo uma brecha também, poupança não é considerado nem investimento, né? Porque hoje, com a taxa de juros, tudo que nós estamos vivendo, hoje, se você colocar um dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro. Quando você for sacar, vai ter menos do que o que você colocou lá. Então, poupar aqui é o ato de poupar, né? É o ato da gente economizar, tirando do hoje para para o amanhã, né? E isso que a gente precisa trabalhar, porque
eu mesmo dou o meu exemplo. Se eu não acordasse para a vida, né? Se eu não começasse a poupar, hoje eu tenho um salário de, vamos supor, 10 salários mínimos, né? Quando eu aposentar, eu vou viver com 2, né? Devido a essa nova reforma da Previdência e tal. Então, assim, o meu estilo de vida, o meu padrão de vida vai cair consideravelmente, né? Horripilantemente, né? Então, assim, então eu tenho que prever como que eu quero chegar lá nessa terceira idade, né? Como que eu quero ter o meu padrão de vida quando eu me aposentar. Então, são coisas assim que vai mexendo com a cabeça da gente, que a gente tem que começar a pensar, né? E aqui é o que eu trouxe para vocês, a hora que eu falei que as três, né, são pessoas que, assim, pelo que são pessoas que eu conheço, né, pessoas que eu tenho, apesar de pouco contato, mas eu sei um pouco da realidade de vocês e sei que vocês devem viver com renda variável, né? Essa estratégia, eu costumo chamar ela de estratégia ótima de administração da renda variável. Por quê? Porque, geralmente, para a gente começar um planejamento, o que a gente mais encontra aí no mercado é o seguinte: como que eu vou me planejar financeiramente para o mês que vem se eu não sei quanto que vai entrar, né? Então, se você jogar lá no Google como que eu calculo a minha renda variável, lá no Google vai estar assim, que é o que a maioria dos educadores financeiros trabalham, mas que é uma coisa que eu não concordo, né? Que é o seguinte: vamos supor que no mês você ganhou R$ 4.000, sua renda mínima. No mês seguinte você ganhou 6, seria a sua renda máxima. Soma tudo e divide por 2. Então você moldaria o seu padrão de vida ali com R$ 5.000, né? Então, essa é a estratégia que a maioria das pessoas utilizam. Só que, qual que é o problema dessa estratégia? O problema é o seguinte: você vai moldar o seu padrão de vida ali, com R$ 5.000. E se você vier numa sequência de meses ganhando R$ 4.000? O que você vai fazer? Você vai começar a cortar os gastos não essenciais, começa a cortar. Mas e se os seus gastos essenciais, né, que são aqueles necessários para a sua manutenção, manutenção do seu mínima, do seu padrão de vida, já estiverem moldados em R$ 5.000, como que você vai fazer, né? Aí começa a preocupar, começa o endividamento, né? Então, qual que é a estratégia que eu trago para vocês, né? Pode dar um print aí, grava essa tela, né? Na hora que vocês estiverem assistindo. Aqui, ó. Você vai pegar a sua renda mínima e até o limite da sua renda mínima, nesse exemplo que eu estou dando, que é de R$ 4.000, você vai encaixar os seus gastos essenciais. Então, eu sei que menos de R$ 4.000 eu não tiro. Então, eu vou moldar os meus gastos essenciais dentro desses R$ 4.000. Vai estar minha luz, minha água, minha energia, meu mercado, meu transporte, meu vestuário, o aluguel que eu pago, né? Vai estar ali, dentro desses gastos essenciais. Dentro dessa renda mínima, os gastos essenciais. Entre os gastos essenciais, o mês seguinte, você tirou um pouquinho mais do que a sua renda mínima, seus R$ 4.000, aí você tirou R$ 4.300, R$ 4.600, R$ 5.000. Você alcançou a sua renda média, né? O que você vai fazer com esse dinheiro a mais? Você vai incrementar o seu estilo de vida. É aqui que vai entrar a estética, vai entrar o salão de beleza, é aqui que vai entrar o cinema, vai entrar o shopping, vai entrar a saidinha, né? E você vai fazer aquela parte da poupança, que é a parte da reserva de segurança. Você vai começar. Por quê? Porque se você está vivendo ali no limite da sua renda mínima, não tem como você poupar, né? Porque você já está ali bem enxuto o seu orçamento, então está limitado. Não tem como você tirar de um supermercado para estar poupando, né? Considerando que a gente está fazendo um orçamento honesto e ali é a realidade mesmo, né? É a realidade do que a gente necessita consumir. Então, entre a renda mínima e a renda média, a gente vai incrementar um pouco, vai começar a ter estilo de vida e começar a fazer a nossa poupança. Mês seguinte, terceiro mês, né? Eu tive mais de R$ 5.000, eu tive R$ 5.500, R$ 6.000, eu atingi a minha renda máxima,
O que eu vou fazer? Gastar tudo? Não, né? Aqui eu vou fazer as compensações. Compensações do quê? Das poupanças que eu não fiz naqueles meses anteriores, onde eu só tive a minha renda mínima. Né? Então, ali eu vou começar, eu vou injetar dinheiro lá na minha reserva de segurança, né? Isso a gente faz um planejamento de quantos que eu queria ter por mês, quantos que eu tenho que estar ali poupando mensalmente para caso, qual que é o volume da nossa reserva de segurança, né? Porque reserva de segurança, você tem que ter um volume suficiente para, caso você venha a perder o seu trabalho, perder o seu emprego, você consiga se manter de 3 a 6 meses sem salário. Então, vamos supor que seu salário é 5 mil reais, né? Você vive com 5 mil reais, renda mínima, tá? Você teria que ter ali de 15 a 30 mil reais parado lá no banco para te suprir no momento de necessidade, né? Naqueles momentos de necessidade. Utilizou aquilo ali, eu venho e reponho de novo. Então, eu tenho que ter esse montante ali guardado. Então, eu começo a fazer nesses meses, né? Retomando aqui, nesses meses que eu estou vivendo ali na minha renda máxima, eu faço as compensações dos meses anteriores que eu não fiz, não poupei para a minha reserva de segurança, e eu dou uma incrementada a mais no meu estilo de vida. Aqui entram as compras, as viagens, né? Aquela bolsa de marca, aquela roupa de marca que eu faço. Eu começo a incrementar um pouquinho mais o meu estilo de vida. Dessa forma aqui, a gente está travado, a gente trava o nosso orçamento de uma forma segura, de uma forma que você sabe que todo mês as suas contas essenciais vão estar pagas, você sabe que o mês que você tirar um pouquinho mais, você já sabe o que vai fazer com aquele dinheiro, e o mês que você tirar mais ainda, você repõe aquilo que não conseguiu poupar, né, nos meses mais de renda mais baixa, e ainda dá uma incrementada no seu estilo de vida. Então, assim, é uma forma mais segura que eu encontrei da gente fazer a administração dessa renda variável, né? Porque quando a gente tem a renda fixa, é muito mais fácil você fazer planejamento. Né? É muito mais fácil. Eu sei que todo mês vai entrar X, eu tenho que me virar para viver dentro desse X. O problema é na renda variável. A dificuldade maior de se fazer o planejamento é na renda variável, né? E aqui eu trouxe mais duas ferramentas, né? Mais dois hacks, insights, assim, que eu gosto bastante. Por quê? Porque saber disso daqui é o primeiro passo, né? Só que isso aqui é a parte técnica, né? Isso aqui é a parte técnica. Só que um planejamento financeiro, ele não é composto só da parte técnica. Ele tem a parte técnica e tem a parte comportamental, né? E o problema, 90% das falhas no nosso orçamento, do nosso planejamento, é na parte comportamental. Por quê? Se eu perguntar para vocês aqui, se vocês sabem que é necessário poupar, se vocês sabem que é necessário ter uma reserva de segurança, todo mundo vai dizer que sim, a gente sabe. Mas agora, por que a gente não faz, né? Porque o nosso comportamento não permite que a gente faça. Então, a gente tem que achar uma forma de travar, de moldar também o nosso comportamento, né? Então, para isso, ó, eu gosto muito dessa ferramenta aqui, que chama Arquitetura da Inevitabilidade. O que quer dizer isso? É uma forma de arquitetura, né, um plano que, se você cumprir ele à risca, inevitavelmente você vai conseguir atingir aquela sua meta. E como que é composto esse plano? Primeiro, pela clareza, né? Do seu projeto. Então, você tem que ter um projeto. Então, aqui, ó, meu primeiro passo, qual vai ser? Quitar as minhas dívidas, né? Não estou falando de dívidas aqui, mas dívidas também tem um passo a passo para a gente fazer a quitação delas, né? Então, meu projeto vai ser o quê? Eliminar as minhas dívidas em um ano. Essa é a clareza. Qual que é o montante das minhas dívidas, qual que é o prazo que eu qual que é o prazo que eu vou me dar para cumprir essa minha meta, esse meu projeto, né? Tendo essas respostas, a gente consegue chegar naquele valor
mensal que a gente precisa poupar para conseguir executar esse projeto, né? Ou então, eu não tenho dívidas, mas o meu projeto é o quê? Construir a minha reserva de segurança. Que depois que a gente fez toda essa parte aqui de planejamento, depois que a gente fez a quitação das dívidas, é o próximo passo da educação financeira. Então, meu projeto vai ser esse, o que é construir a minha reserva financeira de X reais, que é o quanto custa, né, em tantos anos. Né, em 2 anos, em 3 anos, porque assim, também não queiram, a gente tem que ser bem honesto e realista, né? Não queira construir uma reserva financeira em 6 meses, sendo que a gente passou aí 30 anos sem poder poupar e economizar nada, né? Então tem que ser razoável, a gente tem que ser razoável nessa definição dessa nossa meta. O segundo passo é o seguinte, é um pênalti, né? Assim, é algo que realmente irá te fazer sentir por não ter cumprido essa meta. Então, vamos supor que eu estipulei lá que em 2 anos eu vou construir a minha reserva financeira, né? Se em 2 anos eu não conseguir realizar, o que eu vou fazer? Qual que vai ser o prejuízo que eu vou ter que arcar com isso, né? E, além da gente estipular esse prejuízo, que é algo que realmente faça a gente sentir por não ter cumprido essa meta, né? A gente elenca um juiz. Então, ali, você chama, ou é o marido, ou é uma amiga mais próxima, fala, ó, fulana, você vai me cobrar. Então, assim, dependendo do cliente que eu trabalho, eu até falo, olha, conta no seu trabalho, expõe o seu projeto. Tem pessoas que não tem problema em abrir em redes sociais, então bota lá no seu que você está num projeto financeiro tal, né? Que quer que as pessoas acompanhem, então que te cobrem, que te ajudem ali. Por quê? Porque a partir do momento que a gente expõe, a gente começa a se autocobrar também. Agora é diferente se eu fico aqui guardado só para mim. Se eu fico guardado só para mim, eu começo ali muito bem, empolgada, não, agora vai, agora eu vou fazer, né? Mas aí, de repente, você está passando no shopping e você vê aquela bolsa, você vê... Então, assim, já não fiz isso até hoje, né? Vou adiar por mais um mês, mais 2 meses. Por isso que eu falo que o nosso comportamento é o que mais boicota a nossa organização financeira, né? E o terceiro passo, além de expor, é o compromisso. Então, além de expor o seu projeto, você querer, de fato, né, dar esse passo em direção à sua organização financeira, né? Assim, ser consciente de que a situação que eu estou vivendo hoje não está me satisfazendo, não está me trazendo uma paz financeira. Né? Então, assim, aquele negócio de você dormir, deitar a cabeça na cama e ficar pensando em dívidas, ficar pensando o que eu vou fazer para pagar amanhã, que Deus vai dar um jeito, né? Então, assim, não existe coisa melhor na vida, e eu falo por conta própria, porque eu já me endividei pra caramba, saí do endividamento, assim, de você ter que escolher conta para pagar, e eu sendo funcionária pública, tendo uma renda fixa, né? A minha renda não é variável, é fixa, e assim, de você escolher conta para pagar, sabe? Se endividar numa bola de neve e não saber o que fazer. Então, até o momento que eu decidi, até hoje, sim, eu falo, eu trabalho hoje com educação financeira, com consultoria financeira, porque um dia eu apliquei em mim. Né? Foi o dia que eu disse, basta, chega, não quero isso mais para minha vida, e comecei a estudar, comecei a buscar conhecimento, a saber por onde começava, e isso foi tornando tão gostoso na minha vida que eu falo assim, poxa, se eu tivesse tido uma pessoa que falasse isso para mim há tantos anos atrás, quando o primeiro trabalho que eu tive, né? Porque eu falo assim, a gente passa a vida inteira aprendendo que a gente tem que trabalhar para ter dinheiro, trabalhar para ter dinheiro, trabalhar para ter dinheiro, mas ninguém fala o que você faz com o dinheiro depois que você ganha ele, né? Eu lembro até hoje, meu primeiro salário foi R$300, eu saí de lá direto, fui comprar uma calça no shopping, porque eu queria ter uma calça de marca, não sei o que era meu sonho, ter uma calça de marca, então eu fui lá e gastei meu primeiro salário, e aí como que eu passei os outros 30 dias? Não sei, né? E vivia as custas de mamãe, né? Então, assim, então por que não a gente não, não vou gastar tudo esse mês, eu vou poupar 3 meses, R$100, eu compro a calça, ainda guardo tanto, né? Ainda consigo me manter o outro mês.
Então, tudo é questão de equilíbrio e planejamento. E aliado a isso, a essa arquitetura da inevitabilidade, tem uma outra ferramenta que eu gosto bastante, que chama o orçamento reverso. O que quer dizer o orçamento reverso, né? Geralmente, como que a gente faz o planejamento, como que a gente faz porque ali, aquela reserva de segurança é o primeiro passo, né? E depois que a gente conquistou a nossa reserva de segurança, a gente começa a correr atrás da realização dos nossos sonhos, né? Então, seja uma viagem, seja uma compra de um bem, ou de um imóvel, ou de um carro, né? Então, para isso, a gente precisa encaixar isso dentro do nosso orçamento. Então, tem que ter um saldo, né? Então, como que a gente faz? Como que é o método tradicional que a gente faz, né? O orçamento comum. A gente pega receita menos despesa e o que sobrar, a gente vê o que vai fazer com ele, né? Quando sobra. Então, o orçamento reverso, como que ele trabalha o orçamento reverso? Você vai pegar a sua receita, você vai tirar dele o seu projeto, que pode ser, aqui que eu falei, a quitação das minhas dívidas, pode ser a construção da minha reserva de segurança, ou pode ser a construção, a realização de um sonho, né? Eu vou tirar o meu projeto, depois que eu tirar o meu projeto, os X reais lá por mês, que eu necessito para tirar esse projeto da prática, para colocar esse projeto em prática, aí eu adequo as minhas despesas, né? Aí entra aquela outra ferramenta do slide anterior, que é esse gráfico aqui, né? Que é onde você vai adequar a sua renda mínima, a sua renda máxima, a sua renda média, de acordo com a categoria dos gastos, né? Então, as minhas despesas, elas têm que estar dentro dessa matemática aqui. Então, primeiro vem a receita, depois vem os meus projetos, aí eu adequo as minhas despesas, e se sobrar, aqui é um quarto passo, que eu não vou falar ainda, se ainda, além disso, a gente conseguir gerir o nosso orçamento de uma forma que tenha saldo ainda, aí que a gente começa a partir para os investimentos. Por quê? O que é o investimento? Investimento é uma forma de incrementar a sua receita. Por quê? Porque a partir do momento que você começa, isso aqui é um orçamento ideal, né? Você trabalha, ter receita, esse projeto aqui, não sei se vocês já viram alguma postagem que eu fiz lá no Instagram, é o famoso pague-se primeiro. Então, antes de você pagar as suas contas, antes de você pagar as suas dívidas, você paga aquele sonho, aquele projeto que você tem, né? Então, recebi o meu dinheiro, eu me pago primeiro, faço aquela alimentação daquele projeto que eu tenho, depois encaixo as minhas despesas e se tiver saldo ainda, eu começo a trabalhar investimentos. Porque investimentos é o quê? Nada mais é que o seu dinheiro trabalhando para você mesmo. Por quê? Porque dos investimentos começa a ter rendimentos, começa a ter lucros. E para onde que esse lucro vai? Ele vai incrementar a sua receita. Então, começa a girar uma roda financeira positiva, né? Então, assim, essas três ferramentas aqui foi o que eu quis trazer para vocês, né? Essa estratégia ótima de administração da renda variável, essa arquitetura da inevitabilidade, o orçamento reverso, são ferramentas que eu trabalho em consultoria, né? Na consultoria particular, individual, e que são ferramentas que eu já cheguei num ponto que eu tenho clareza, absoluta clareza, que elas funcionam, desde que a gente coloque em prática e sigam, né? Então, assim, estou abrindo ela para vocês. Por quê? Porque é uma forma de vocês darem um pontapé inicial para a organização financeira de vocês, né? Então, assim, é o que eu tenho de mais valioso, né, nessa parte de planejamento financeiro. Foi algo assim que eu achei bem bacana de trazer para vocês e espero que tenha ajudado, tá? O vídeo vai ser até um pouquinho mais rápido, porque eu estou falando sozinha, né? Do que se a gente estivesse interagindo, né? Se a gente estivesse aqui online. Mas, como eu disse lá no começo, como não está encaixando os nossos horários, eu preferi gravar,
né? Vou enviar aqui para vocês o link dessa aula gravada. Assim que vocês assistirem, me deem o feedback, né? Me mandem as respostas, as dúvidas e estou aí à disposição para vocês, tá bom? Ó, beijo e até mais.